tivemos One Piece essa semana, daí eu aproveito para fazer uns vídeos extras no Oblu, como esse de respostas, perguntas e respostas sobre Black Clover. O mangá tá num momento absurdo, o anime também já tá chegando no momento absurdo do mangá. Venho falando com vocês que tô temendo fillers, né? Meu Deus, será que vai rolar um Black Clover Shippuden? Isso é o de menos, né? É só a gente lembrar que entre Naruto clássico e o Naruto Shippuden tivemos 2 anos de filler. Mas bom, vamos falar de coisa boa? Não é TechPix, é justamente a pergunta que você mandou, as perguntas! E tem uns assuntos interessantes que vocês já podem notar pelo título do vídeo e pela thumb. Então vamos lá? Vamos agora! Lembra de que, produção? No Instagram e no Twitter. Vai ter um aumento de salário agora, produção! E também se inscreve no canal, quer dizer, se inscreve no canal e dá o like no vídeo, que eu falo antes o like, depois eu peço pra se inscrever. Eu troquei a rebola, mas tudo bem. Vamos agora ao que é importante, as perguntinhas de vocês. Olha só, Sunset Shima mandou aqui: você acha que o Asta veio daquele mesmo continente que o Yami veio? Que o Yami é um estrangeiro, né? Muito interessante esse assunto de até xenofobia sendo trabalhado em Black Clover. No caso, o Mago Imperador Julius Novachrono, zero xenofobia. O cara adotou o Yami, né, praticamente ao reino, inseriu ele nos esquadrões mágicos, transformou ele num capitão. Pô, é muito bonita essa amizade. É como a gente vê no final do filme do Pantera Negra, né? Construa pontes, não construa muros. E vocês sabem muito bem quem anda construindo muros, quem anda querendo construir pontes por aí. Então eu acho muito bonito toda essa proposta do Julius Novachrono, né? A pergunta é sobre o Yami, sobre o Asta, e eu vou vendendo o peixe do Julius Novachrono. Ó, acho que a origem do Asta veio dali, do continente do Yami. Cara, olha só, vamos a uns pensamentos. Essa pergunta veio num momento muito preciso, porque antes, se essa pergunta tivesse vindo semana passada, eu diria, pô, não, porque o Asta chegou bebezinho junto com o Yuno. O Yuno é do reino de Spades, que é desse mesmo continente que tem os reinos de Hearts, de Clover, de Diamond. Então o Asta não deve ter vindo de outro continente. Mas olhem só, essa pergunta do Sunset Shima fica mais interessante porque na leitura prévia do capítulo 239, lembrando que a análise vai chegar terça-feira, tá, galera? Baseada na melhor tradução. Mas na leitura prévia, o Dante, que é o suposto líder aí da Tríade das Trevas, tá querendo caçar o Yami. Olha só, a Tríade das Trevas é responsável aí por toda a origem do Yuno. Ele foi deixado bebezinho no vilarejo de Hage. E aí o Dante quer o Yami. Ele quer o Yami apenas pelo fato do Yami ser um mago arcano, nível 0, ter um poder que pode ser usado para enfrentar demônios. Pode ser por isso. É o mesmo objetivo que o Zenon caçando o William Vingancinha. Mas pode ser por alguma coisa de origem. E aí pode linkar, né? O Asta com o demônio, o Yami tendo uma mana que pode lutar contra demônios e o Dante atrás do Yami. Então a gente pode tentar encaixar essas peças, mas apesar disso, no geral, eu acho que o Dante tá atrás do Yami apenas por conta do seu poder e isso não teria muita relação com o Asta. Então eu acho que o Asta veio desse mesmo continente, tá bom? O Lucas David Alves gasta ferro. O menino gasta o ferro dele pra comprar as coisas. Fala, capitão! Sobre os demônios, você acha que existe uma hierarquia no mundo dos demônios e talvez o demônio do Asta seja um demônio da realeza que se rebelou contra eles? Seria interessante, sabe? Olha só, vamos ver se aqui em Black Clover teremos demônios bons, que nem Nanatsu no Taizai, né? Um grande exemplo é o Meliodas, que é o protagonista e é um demônio e ele é uma pessoa boa. Aqui, aparentemente, os demônios são tudo uns capiroto master, né? Mas pode ter uma hierarquia, eles podem ter uma organização, eles são seres dotados de inteligência. Então eles devem ter uma organização lá e o demôniozão se cansou disso tudo, né? Talvez o Asta aprenda com o seu demônio e o demônio também do Asta, né, aprenda com o próprio Asta sobre toda essa história, né, de hierarquia social, preconceito social.
ou seria interessante. Então eu acho que o demônio, ele tá ali, mas não é usando o Asta para um propósito. Ele tá, tipo, passeando e aprendendo. Também, claro que ele deve ter outros objetivos aí, mas eu acho que o mundo dos demônios ainda será apresentado, porque, olha só, tivemos esse demôniozão sem nome como vilão, né, nesse grande arco da vingança dos elfos e pá. Aí agora estamos sendo apresentados a Megícula. E tem o demônio que está possuindo a Ororopética também. Então, ó, esse assunto dos demônios está sendo cada vez mais expandido. Tem o Palácio das Sombras, que é uma ponte para o outro mundo. Esse outro mundo deve ser o mundo dos demônios. Então eu acho que a galera do Reino de Clover e outros membros de outros reinos também devem adentrar esse mundo dos demônios, e aí a gente vai conhecer direitinho. O Wilk Tabata, ele tem uma estrutura de história que pode ser bem infinito, o Black Clover, velho, porque ele insere uma nova temática e ele expande muito as lutas, né? O shonenzinho de batalha. Tipo, se você for ver, o arco, né, a saga da Vingança dos Elfos é formado majoritariamente por batalhas e momentos, ganchos bem importantes de um personagem chegando para enfrentar o outro. Então olha só, o cara cria personagens e cria um lugar e uma narrativa linkando isso tudo e desenvolve muito bem os Battle Shonen. O Black Clover pode passar dos 1000 capítulos aí. Charles FF manda aqui: capitão, você acha que os elfos remanescentes, Patori e os outros, é muito Seiya e os outros? Eu lembro de uma comunidade no Orkut muito boa, o humor do Orkut era muito sagaz, véio, que era Shiryu, Yoga, Shun, Ikki e o outro, se referindo a Seiya como outro pra fazer justiça, né, que os outros sempre eram chamados como outros. Ó, então, Patori, tu fala também de Fana, Lyre e Veto, né, que ficaram aí no mundo dos humanos. Você acha que esses elfos remanescentes ajudarão os humanos a combater as forças de Spades? Eu acho que sim. Olha só, se teve aquela mega força-tarefa do Reino de Clover pra deter o demônio, e foi... Beleza, o Uriste, ele era do Reino de Clover, por assim dizer, na zona neutra, né? Mas o Lumière era do Reino de Clover, só que era uma galera extra-reino, era uma galera que já era pra ter morrido. Mas vejam, Lumière, Uriste, o Patori, o Yuno, o Asta, o Yami lá de longe, era uma galera, velho. Então eu acho que essa ameaça de Spades é só ver, né? O Yuno completamente derrotado pelo Zenon, usando 55% do poder, o cara chega a 80%. Beleza, o Zenon usou mais da metade do que ele é capaz, mas ainda assim com 55% derrotou o Yuno. Então eu acho sim que todo o poder será bem-vindo, será, por assim dizer, recrutado, e aí Patori, Fana, Lyre e Veto aparecerão para ajudar ainda nessa saga. Rodrigo Queiroz: será que o Asta, depois desses 6 meses de treino, evoluiu o seu modo demônio ao ponto de ter maior parte do corpo transformada? Você quer ver um baita de um visual pro Asta, né, Rodrigo? Olha só, eu acho que o Asta vai evoluir sim o modo demônio dele. Eu não acho que por ele tá com metade do corpo transformado, ele tá em 50%, tá bom? Mas justamente eu queria falar dessa história de porcentagem. Como a Tríade das Trevas, o Zenon, a Vânica, o Dante, eles usam porcentagens, o Zenon vai até 80% e tal, é algo bem tirado de Boku no Hero Academia, né? Então eu acho que o Asta vai começar a usar esse parâmetro também. Eu tô aqui com 30% do meu poder de demônio. E aí ele vai evoluindo, e acho que quanto mais o Asta evoluir, ele vai ser mais possuído pelo demônio. Será que ele pode perder o controle? Aí a gente poderia até aprender mais sobre a origem do demônio do Asta, né? Olha só, Exame mandou: capitão, você acha que o Asta terá mais armas no seu grimório, além de espadas, como um escudo? Olha só, cara, sua pergunta me inspirou a fazer a thumb, tanto é que o Asta tá com um escudinho ali na thumb. Eu gosto muito, olha só. A gente sabe que os grimórios estão em plena expansão. Do nada, não é do nada, é por esforço, treinamento, vem uma nova página, vem uma nova magia. Foi desse jeito que a Noelle, por exemplo, entrou no modo Valkyria. Foi desse jeito, ao morrer, né, muito louco e bem pertinente à temática do personagem, que o Hades criou uma nova página, podendo ressuscitar a si mesmo e outras pessoas. Pessoas que têm um vínculo há muito tempo com ele, né? Para poder também não ficar roubado e solucionar umas coisas que não precisam, né? Tipo, pô, o personagem morreu, traz ele de volta. Imagina, se o Yuno realmente tivesse morrido, aí chega lá o Hades e traz ele de volta. É tenso, né? Mas o Yuno não teve tanta convivência com o Hades, ele não poderia fazer isso. Bom, eu dei essa volta aqui para explicar que
dá alguns exemplos de que os Grimórios estão em plena expansão. Então o do Asta, que era do Uriste, também está. Então eu creio que o Asta já tirou uma espada nova dali, uma terceira espada, beleza, pô, 1, 2, 3 espadas. Então eu acho que o Asta pode sim apresentar armas novas, uma nova página chegar no Grimório. Vê que honra, velho, pro Asta. Grimório do Uriste e uma página sendo adicionada por conta da atuação do Asta. E aí sim poderia ver um escudo, né? Pô, naquele momento que o Asta nota que ele não precisa atacar, ele precisa proteger. E aí vem novas armas também, tipo tonfa, lança, uma clava, seria bem interessante, pô. Ó, Vinícius Warto Campos mandou aqui: como funciona a escolha de um Grimório? É aquela meritocracia, né? 2 pessoas, vamos abrir uma empresa vocês dois? Eu te dou 1.000 pra começar e 100 mil pra tu pra começar. Vamos ver quem ganha! É muito tensa essa história do Grimório, né? Mas olha só, a pergunta do Vinícius Warto Campos é mais desenvolvida aqui, ó. Parece ser uma pergunta simples, porém, quando um cidadão completa 15 anos no reino de Clover, vai até uma torre para a cerimônia onde um Grimório escolhe o usuário. Também vimos que o Grimório está conectado à vida do usuário. Quando o Fuegoleon está morrendo, após o ataque do Patori, seu Grimório começa a se desfazer. É tipo o Vivricard de One Piece, né? Porém, em algumas exceções, quando Uriste entrou em desespero, seu Grimório ficou com 5 folhas e quase o demônio da Word Spell, né, a magia da palavra, roubou o Grimório do Uriste. E esse Grimório ficou sem dono até o Asta aparecer. O mesmo do Grimório do Patori, que passou a ser do demônio ao virar de 5 folhas. Então podemos afirmar que o Grimório tem ou não um vínculo com a vida do usuário. Cara, tem! Eu acho que a gente pode chegar nesse veredito a partir dessa tua pergunta e quando a gente compara com o Vivricard de One Piece, né? E pelo exemplo que tu deu do Fuegoleon, que quando ele tava morrendo, o Grimório tava se desfazendo também, né? O Mago Imperador que regrediu, virou um ninfeto, virou uma criança e só tá com uma página no Grimório. É o Hades fazendo escola. Véi, vocês param pra pensar, o Hades tá com mais páginas no seu Grimório do que o Julius Nova Crono, o Mago Imperador. Então eu acho sim. E é por conta disso, justamente por estar atrelado à vida do usuário e às experiências daquele usuário, que a partir de um treinamento novas páginas podem surgir e o Asta ter novas espadas e novos poderes serem desbloqueados aí no futuro. Galera, sempre bom, eu tô com muita vontade de fazer isso quando não tiver capítulo de One Piece, mandar uns vídeos extras assim, de perguntas e respostas. Não é certo, tá bom? Eu preciso muito ver como vai estar a minha agenda também. Esse final de semana deu, então, pô, fico muito feliz porque vocês mandam umas ideias muito criativas que expandem o meu pensamento sobre Black Clover e me deixa feliz com o futuro da obra. Tô gostando muito de como o fandom tá pensando sobre a obra e o que é que o fandom tem de expectativa também. Tá bem interessante imaginar ao lado de vocês. Agora mandem aí mais comentários, tipo, comentem essas dúvidas que surgiram aí, vocês acreditam, vocês concordam com os pontos que eu apresentei aqui, respondendo as perguntas? Deixa aí nos comentários e até a próxima!